Olá, bom dia, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, te livrando, te guardando, te protegendo, intervindo de forma muito poderosa sobre a sua vida. Tenha uma semana de bênção mesmo, tá? É o que eu desejo para você. Uma semana cheia da intervenção de Deus, né? Vamos aprender da palavra de Deus? A palavra de Deus é um alimento espiritual. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, tá? E nesta manhã nós vamos aprender algo bastante interessante. Eu vou aprender, você vai aprender. E a passagem que eu trago, né, nesta manhã para nós estar aprendendo fica registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, né? Vai estar falando ali de Pedro, né? Simão Pedro, né? Que estava ali pescando no lago de Genezaré, né? Esse lago, ele fica ali ao norte, na parte do norte de Israel, né? Tem aí um comprimento de 19 quilômetros, a sua largura é de 13 quilômetros, tá? Total de todo o lago é 166,7 quilômetros quadrados, tá? Então, é um lago aí, né, bem grande. Então, estava ali Pedro, né, e, e alguns outros irmãos pescando em 2 barcos. Então, presta atenção no que a palavra de Deus vai falar conosco nesta manhã. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Já falei que o lago de Genezaré fica ao lado norte de Israel, né? Expliquei aqui para vocês. E ali havia uma multidão de pessoas ouvindo Jesus falar da palavra de Deus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando o quê? Azeite. Depois de uma noite, sem pescar nada, você imagina esses pescadores frustrados, decepcionados, né? Porque dependiam da pesca. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Quem viu? Jesus. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando azeite. Ali preparando todo o material, recolhendo todo o material. Né? E entrando ele em um dos barcos, que era de Simão, né, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Ele pediu. E tudo que Deus pede, Deus vai te abençoar. Deus vai intervir. Tudo que Deus... Presta atenção, isso aqui é uma revelação profunda. Tudo que Deus pede. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Tudo que Deus te pede não vai ficar da mesma forma. Outra coisa, Jesus entrou no cenário de uma pesca frustrada. A noite todinha não pescaram nada. Estavam desanimados. Às vezes você está passando por um problema, uma situação difícil. Você já tentou e não teve, né, êxito. Mas quando Jesus entra no cenário, quando você entrega esse problema nas mãos de Jesus, aí a coisa muda de figura. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, presta atenção na revelação. E entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava o quê?
ensinava no barco as multidões. Estava ensinando, ali ensinando a palavra de Deus, alimentando o povo com a palavra de Deus. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Depois de alimentar a multidão, olha o que Jesus diz: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E antes de eu adentrar, ler, eu estou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 4, antes de adentrar, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Jesus estava ali no lago de Genezaré, ensinando o quê? A palavra de Deus. Vamos ler aqui duas passagens. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Jesus estava ensinando o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, é penetrante até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E eu já disse aqui, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, o coração está falando de pensamentos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, também fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus estava ensinando a palavra de Deus ali. Vamos ler outra passagem? Carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Meu querido, entende? Jesus estava ensinando o quê? A palavra de Deus para uma multidão de pessoas. Mas vamos lá, voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Volta lá. E quando disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre o que, amado? Sobre a tua palavra, lança as redes. Pega essa aí. Sobre a tua palavra, lança a rede. Meu querido, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, a palavra de Deus, ela vai cumprir essa palavra sobre a sua vida. Você tem que tomar posse da palavra. Pedro disse assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes, Senhor. Depois de uma noite frustrada, trabalhou e não pegou absolutamente nada, mas Pedro tomou posse da palavra. E aí, eu gostaria, vou parar aqui no mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Vamos lá para Gênesis. O que está falando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3? Capítulo 1, Gênesis capítulo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Então ali, Pedro estava diante do mestre do mestre, do rei dos reis, do Senhor, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tem um controle tanto no céu quanto na terra, também no inferno. Tudo está sob o comando dele. Ele estava aqui na criação, ele era o Verbo se fez carne. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, se você quiser ler tudo. Estava diante do mestre do mestre.
Vamos ler outra passagem? Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará com que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Pedro falou assim, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, Jesus. Livro de Isaías, capítulo 55, 11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará com que me apraz e prosperará naquilo que me enviei. Pedro, lança a rede, Pedro, lança a rede. E Pedro, irmão, falou, ó, mas sobre a tua palavra eu vou lançar, Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Pedro fala sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompia. Versículo 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para vir ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia ao pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Irmão, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, quando nós reconhecemos que somos limitados, quando nós reconhecemos que precisamos da intervenção de Deus em qualquer problema que nós estamos passando, seja de ordem espiritual, seja familiar, seja financeiro, seja uma porta de emprego que não está abrindo, seja um problema na saúde, né? Seja aí, né, um problema, né, que se aos olhos seu o humano é impossível, mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, e Pedro creu. Primeiro, Jesus pediu o barco de Simão emprestado, não devolveu da mesma forma. Tudo que Deus nos pede, Deus não devolve da mesma forma. Deus vai te abençoar, Deus vai te intervir. Mas por quê, pastor? Porque é a palavra que está falando aqui. Versículo 9. Pois à vista da pesca que havia feito, espantos se apoderaram deles e de todos que com ele estavam. Bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, disse Jesus, Simão, não temas, não temas. A palavra de Deus, todos os dias tem uma palavra de Deus, não temas, não temas, não temas. Quando a palavra de Deus diz, posso todas as coisas que me fortalecem, Deus está no controle de todas as coisas. Se caiu, levanta. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 28, 13, que aquele que oculta o seu pecado jamais vai prosperará, mas aquele que confessa e deixa, pede a ajuda de Deus. Senhor, me liberta. Senhor, eu quero ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 10. Jesus disse a Simão, não temas, e diante serás pescadores de homens. E levando eles o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oh, aleluia, glória a Deus. Assim Deus faz nas nossas vidas, meu irmão. Eu quero que aonde essa palavra esteja chegando, ela seja um divisor na sua vida, que Deus tenha falado com você nesta manhã. Eu não sei de como você está, sabe, a sua vida, sua caminhada, mas entende, meu querido. Esses homens aqui, Pedro,
né? Simão Pedro tinha tudo para desistir, tinha tudo para largar, mas Deus mudou o cenário que era de derrota, de fracasso. Deus mudou o cenário de Simão Pedro e de outros ajudadores dele ali naquele dia. Jesus apareceu no cenário, é assim, quando Jesus aparece dentro do nosso lar, convida Jesus. Jesus entra no meu lar, entra na minha vida, transforma a minha vida, me cura, me liberta, me restaura, me restitui. Eu quero ver as promessas do Senhor se cumprindo. Eu tomo posse da palavra do Senhor que já foi liberada sobre a minha vida. Meu querido, eu espero que aonde essa palavra estiver chegando, que ela seja uma bênção. Compartilhe essa palavra, por gentileza, com outras pessoas, para que sejam abençoados como você foi abençoado. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.